turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou dar continuidade na nossa segunda aula sobre o gênero textual Contos de Assombração. Eu separei para vocês aqui mais 6 títulos de livros que têm contos de assombração para crianças. Então, você conhece algum conto de assombração? E você já leu algum livro de contos de assombração? Então, quem participou da primeira aula já conhece um conto de assombração, que eu li, A Morte e o Estalajadeiro. Eu coloquei aqui para vocês mais 6 sugestões de livros infantis com contos de assombração, que o objetivo destas aulas é fazer com que vocês apreciem este gênero textual, mas não é para ninguém ficar morrendo de medo à noite e não conseguir nem dormir, né? Então, nós temos aqui, olha aqui a setinha da Pro, histórias curtas de terror, A Escola do Medo, Era uma Vez uma Bruxa, Um Monstro no Armário e Medo de Monstro. E aqui o nosso livro Contos de Morte e Morrida, que hoje eu lerei mais um texto deste livro. Estes livros que eu estou sugerindo para vocês, é bem fácil vocês encontrarem na biblioteca da sua escola ou na sala de leitura, pegar emprestado, levar para casa e se divertir bastante. Vamos lá? Para a nossa próxima telinha aqui. Então, o objetivo da aula 2 é que vocês saibam, aprendam quais são os elementos da narrativa de um conto de assombração. Eu separei aqui as principais características de um conto de assombração. Então, vamos lá? Gênero textual, contos de assombração. Que tipo de texto é esse? Então, primeiro item aqui, olha aqui a nossa personagem principal, né? É um texto narrativo. Quem nos conta a história é o narrador. Então, cada tipo de texto, ele tem uma forma própria de ser escrita. O conto de assombração, ele é um texto escrito em prosa, isso é, ele é escrito em parágrafos, né? Ele não é escrito em linhas, em versos, ele é um texto narrativo e quem nos conta é o narrador. Depois, ele tem como objetivo causar medo ou susto nos leitores. Para que serve? Para que eu leio um conto de assombração? A gente abre, professora, mas o objetivo não é causar medo e susto nos leitores? Também, mas de uma forma divertida. Então, ele é para entretenimento. Nós achamos muito divertido ler e ouvir histórias que assustam e divertem as pessoas ao mesmo tempo. Muitos contos de assombração surgem da tradição oral. Isto é, são histórias contadas de geração em geração e fazem parte do imaginário popular, isso é, do folclore do povo. Os autores de contos de assombração, normalmente, eles trabalham em cima de uma história que já é conhecida de alguma forma pelas pessoas e eles dão a esta história uma versão deles, uma cara deles. Como que é o enredo de um conto de assombração? Então, primeira parte, a situação inicial. Ele começa apresentando o tempo em que este conto ocorre, qual é o local em que este conto ocorre, e ele fala sobre os personagens. Então, essa primeira parte do conto de assombração vai apresentar para a gente o tempo, o local da história e quem são os personagens. Segunda parte de um conto de assombração é a complicação e o conflito. Acontece alguma coisa na história e a situação inicial dos personagens se modifica e exige que os personagens tomem atitudes, exige a ação dos mesmos. A história vai se desenrolando e nós chegamos no clímax da história. Nossa, que palavra estranha, né? Clímax é o ponto mais alto da história. Depois de diversas ações das personagens, a história é levada num ponto de grande tensão, de grande emoção. É uma espécie de encruzilhada. Chegando neste ponto, a história tem que se resolver. Tem que haver uma decisão e um desfecho. E, por último, o desfecho, que apresenta a solução para o conflito que foi apresentado na história. Qual é o caminho? Ele mostra qual é o caminho para que se chegue ao final da história. Eu coloquei aqui uma observação. Nos contos de morte e morrida,
que nós lemos, o conto que a gente leu na aula 1 e que a gente vai ler hoje também, o segundo conto, ele, além dessas 4 partes, né, que é situação inicial, complicação ou conflito, clímax e desfecho, às vezes nas histórias dos contos de morte e morrida aparece a negociação. Olha aqui. Quando o personagem principal encontra-se pela primeira vez com a morte e ele faz um acordo, uma negociação com ela. Ela está numa situação complicada e ela precisa fazer um acordo para poder sair da situação que ela está, ou ele fez algo para ela e ela quer trazer uma gratificação. Hoje nós vamos ler o conto A Morte e o Caçador. Eu separei aqui uma palavra que é importante para a gente entender esse conto, que é gadanha. O que é uma gadanha? Aqui, olha, é o instrumento, né, da morte, é uma foice de cabo comprido. Vamos agora à leitura. Eu vou me colocar aqui dentro da lua. Vamos lá? A Morte e o Caçador. Há muito tempo, quando os bichos falavam e o que era perto era longe, mas o que era longe era perto, um caçador botou uma armadilha atrás de um cemitério. Um tatu dos mais matreiros morava ali. O caçador sonhava com ele, porque o tatu tinha escapado dos seus 7 cachorros e sobrevivido a 7 tiros de espingarda. Por 6 noites, o tatu não caiu na armadilha. Na 7ª, perto da meia-noite, o caçador não se aguentou e foi espiar atrás do muro do cemitério. Mas, em vez de tatu, ele viu alguém muito alto e muito magro, vestido de preto, andando pelo campo. Lá, direto para a armadilha. Vai espantar o tatu, o caçador pensou. Nisso, ouviu um grito. E lá estava o sujeito, pendurado pela perna, balançando no ar. Bem feito, o caçador pensou. Por vingança, deixou o homem pendurado por meia hora antes de ir soltá-lo. Mas aí ficou duro de medo, não conseguiu nem pensar em correr. As vestes pretas caídas deixavam bem à mostra as pernas, velhos ossos brilhando ao luar. "E tire daqui!" o esqueleto disse. "Quem é você?" o caçador gaguejou. "Alguém que tem um encontro marcado com você à meia-noite. Vamos logo, que o prazo está se esgotando." "Meu encontro era com o tatu." "Tatu nada, o encontro é comigo." "E quem é você?" "Eu sou a morte." "Ah, é? Então você vai ficar aí esperneando para sempre." A morte ficou quieta um pouco, depois disse: "Vamos fazer um trato? Me tire daqui que eu realizo um desejo seu." "Não quero morrer." "Isso não pode ser, não depende de mim." "Então, boa noite, passe bem." "Espere aí, eu não levo hoje, vamos marcar outro encontro." "Daqui a 150 anos." "É muito." "100." "É muito pouco." 120. "Certo, 120. Mas não quero ficar nem velho e nem doente." "Certo, agora me tire daqui." O caçador tirou a morte do laço. A morte ajeitou as vestes em cima dos ossos, puxou o capuz sobre a caveira e foi pegar a gadanha, que tinha caído longe. Depois pulou o muro do cemitério e sumiu. Dali para frente, o caçador viveu como se sempre tivesse 20 anos. Nada de doenças, nada de rugas, nenhum fio de cabelo branco. Todo mundo se espantava com isso. Todo mundo queria que ele contasse o seu segredo, mas ele apenas dava um sorrisinho sabido. Os anos passavam mais depressa do que o caçador gostaria. Ele anotava um por um numa caderneta. Quando anotou o último, passou a anotar os dias. No último dia, doido de medo, pensou: "Por que eu não insisti num prazo maior? 200 anos ou 300, por que não 500 de uma vez?" Então o caçador resolveu enganar a morte. Raspou a barba e os cabelos, depois raspou as sobrancelhas. Ficou muito esquisito. Ele mesmo não se reconheceu no espelho.
Para completar, foi a um baile. Achava que no meio de tanta gente, passaria mais despercebido ainda. A morte o procurou desde o começo da noite, em tudo quanto foi canto. Perto da meia-noite ainda não o tinha encontrado. Então foi para o salão de baile. Olhou, mas não viu o caçador. Começou a perguntar por ele, mas ninguém se lembrava de tê-lo visto. Por fim, perguntou ao próprio caçador: "Você, que é o dançarino mais animado, não viu o caçador?" "Não," ele respondeu, disfarçando a voz. "É um sujeito da sua altura, tem cabelos pretos e uma pintinha assim na bochecha, exatamente como essa aí." A morte disse, encostando a ponta da gadanha na bochecha do caçador. "Vira esse troço pra lá!" O caçador gritou. "Já disse que não vi caçador nenhum." A morte ficou pensativa um instante, depois disse: "Bom, já que eu não encontro, vou levar você mesmo, carequinha." O caçador ficou tão assustado que se esqueceu de disfarçar a voz. "Isso não é justo." "Pensou que me enganava? Eu nunca me atraso para o encontro, nem a minha freguesia." O relógio do salão bateu meia-noite. E aí, gostaram? Bacana, né? Então, esse livro é um conto também, dos Contos de Morte Morrida, do Hernani Só, e que ele trabalhou junto com a Marilda Castanha. É um livro muito bacana, ele tem 10 contos de morte morrida. E a atividade da aula de hoje é essa daqui. Você vai copiar as questões no seu caderno e responder. Lembra que nós estamos preparando você para que você consiga escrever o seu próprio conto de morte morrida. Um conto de autoria seu. É, isso mesmo, você vai escrever um conto de assombração. E para isso, essa aula ainda é um treino para que você consiga se sentir segura para esta próxima etapa, que nós faremos isso na aula número 3, no nosso próximo vídeo. Mas a atividade da aula de hoje é esta. Você vai copiar as questões e responder no caderno. Qual é a situação inicial deste conto de assombração? Então, você vai descrever qual que é o tempo que a história ocorre, volta lá no texto, qual que é o local onde essa história acontece e quais são os personagens dessa história. Vai ficar grandinho, mas é necessário, faz com capricho, tá bom? Por que a morte se viu obrigada a negociar com o caçador? Qual era a situação que ela se encontrava que ela precisou fazer uma negociação, um acordo com ele? 3. Qual foi o acordo que o caçador conseguiu fazer com a morte? 4. Como o caçador tentou enganar a morte quando chegou o dia de cumprir o acordo? 5. Qual é o desfecho desta história? E, por último, eu coloquei uma questão que eu estou muito curiosa e as pros de vocês também. Se você fosse o caçador, você tentaria escapar da morte de outro jeito? Que jeito seria esse? Conta aí para nós. Faça com capricho, é uma atividade bem bacana, bem divertida. E manda para nós, tá bom? As pros mandam um beijo, beijo para todos. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, crianças!